ajeitando os problemas técnicos, né? Eu peço desculpas a vocês, eu estou um pouquinho distanciado do centro, né, dos centros urbanos, então a conexão está um pouquinho falha, mas o o bate-papo de hoje é com a professora Jéssica, né? Logo logo ela já vai entrar e a gente vai conversar, né, da linha de frente mesmo da escola, né? Trazendo a constelação familiar, os princípios da constelação sistêmica dentro do ambiente escolar, a educação sistêmica, a pedagogia sistêmica, né? A gente vai fazer um bate-papo, né, uma conversa agradável, só esperando a nossa professora Jéssica entrar. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, né? Então, nós somos recepcionados dentro do sistema familiar, a gente vai amadurecendo naquele sistema e chega um momento em que a gente vai entrar mesmo no sistema social e a gente entra no sistema social através, primeiramente, né, do sistema escolar, né? Então, é esse bate-papo que a gente vai trazer para vocês. Eu estou só aguardando a nossa professora Jéssica aparecer. Enfim, comentou com vocês. E quais são essas ordens que o Bert fala para a gente? A primeira ordem, Olá! nossa amiga Jéssica, depois de um longo inverno, né, a gente consegue estar aqui. Então, quase um Né? ano, né? É verdade. Eu estava pedindo desculpas aos nossos amigos aí, porque estava um problema técnico, a minha conexão aqui não está lá, essas coisas, então tem uma dificuldade para entrar, né, no nosso bate-papo. Mas, assim, é um bate-papo, tá? Não é um aprofundamento, Tá não é certo. um estudo, não é uma análise, tá? A gente vai bater papo com aquela pessoa que está na linha de frente, né? A professora Jéssica, ela está lá mesmo, encarando os desafios diários de ensinar, né? De levar luz, né? Aos alunos, aos discípulos, né? É Aquelas verdade. pessoas que realmente dentro do sistema escolar, né? E nada melhor do que falar com uma pessoa que sabe, né? Porque teorizar é fácil, né? Sentar no gabinete, ficar elaborando lei, elaborando teoria é fácil. Mas Verdade. estar ali convivendo diariamente com aquelas pessoazinhas, né? Isso. Aqueles seres é mais melhor. Ainda mais em tempo de pandemia, né, professora Jéssica? Com Por favor, certeza, fique à não é vontade. fácil. E é muito comum também, eu estou, logicamente, tomando a palavra por enquanto, mas quem é a nossa convidada é a professora Jéssica. Agora, na pandemia, o professor já tinha uma vida sacrificada, né, porque ele tinha que cuidar desses seres em crescimento. Mas com a pandemia, o trabalho é redobrado, né? Verdade. Porque aí você tem que preparar aula, Com você tem que certeza. preparar vídeo, tem que ter material, tem que não sei o quê, tem um monte de recursos para que esse material chegue, no aluno, né? E chegue no aluno de forma também bastante didática, bastante conforme que ele possa aprender, né? Eu deixo você falar agora. Verdade. Tá bom, que é isso. Bom, meu nome é Jessi né? Sou pedagoga, tenho mestrado na área de currículo e trabalho com o magistério já há 25 anos. Né? Agora, esses últimos 10 anos, eu trabalho com os pequenos, com ensino fundamental, entre primeiro, segundo, terceiro até quinto ano, já passei, já tive experiência, e nesses últimos 4 anos eu tenho trabalhado com o segundo aninho, que é a faixa etária de 7, 8 anos. E Legal. nesse último ano, que nós estamos aí trabalhando em jornada via ensino remoto, online, né? Nós percebemos bastante a da educação. E o quanto nós temos que nos desdobrar para levar a essa casa, a esse lar desse aluno, condições mínimas, ao menos, para que ele possa ter esse contato com a educação, com o ensino sistematizado, enquanto
em quarentena, né? Essa eterna quarentena, infelizmente, né? Então, assim, nós percebemos, sim, o quanto, eu falei em questão de ensino precarizado, por quê? Porque para o segundo ano, para as classes de alfabetização, é importantíssimo o contato nosso com os alunos, né? E esse É verdade. contato passou a ser via tela, tela de tablet, tela de celular, de notebook para um ou outro que tem, né? Então, o máximo que nós possamos fazer, a gente vai produzindo vídeos para verem o nosso semblante, o nosso rosto, saber que nós estamos aqui Sim. do outro lado. E as explicações são bem minuciosas, né? Para Sim. não colocar para os pais justamente o que cabe a nós, professores, fazermos, né? Os pais, dentro da característica deles, é auxiliar ali como eles auxiliariam, né, em período normal, né, verificar tarefa, tudo isso. Então, eu vejo que alguns professores têm falhado nisso, né? Mas a gente procura tirar o mínimo desse encargo, porque os pais não são professores. Nós temos que saber disso, né? Esse encargo, essa autoridade, né, é nossa. Então, o máximo que nós fazermos para que auxiliar esse aluninho lá na casa dele, ainda vai ser o mínimo, porque a gente precisa do contato, né? É verdade. Mas E para você falou uma coisa, facilitar esse trabalho com os pais, né? Isso tá é bem. muito importante, porque nós Você temos falou assim, várias coisas. Desculpa te interromper. pode falar. Você já falou várias coisas interessantes, né, dentro desse contexto que você nos traz, principalmente Uhum. porque a visão da educação sistêmica é justamente nesses pontos, né? É colocar, né, cada parte desse sistema no seu lugar, na sua No seu postura, lugar. né? Na sua postura. Primeiro lugar, né, olhar o aluno como ser humano, não como número, não como mais, né, uma coisa a mais, mas como um ser humano em crescimento, né? Isso que é legal. É E verdade. mais do que isso, o que a educação sistêmica propõe é que a gente perceba que o aluno ele já faz parte de um sistema, né? Então, Com quando o aluno chega na sala de aula, ele traz todo o sistema familiar para dentro da sala de aula. Então, o aluno tem um verdade. pai, o aluno tem uma mãe, qualquer que seja a realidade desse pai, qualquer que seja a realidade dessa mãe, mas ele vem com essa bagagem para dentro da escola. E muitas vezes, a problemática que se abre na escola não é uma problemática da escola, é Com uma certeza. problemática da realidade do sistema do aluno, É, né? Então, a educação sistêmica vai justamente enfatizar isso. Vamos olhar aquele aluno, vamos olhar aquele ser humano em crescimento, mas perceber que por trás daquele ser humano tem todo um drama familiar. Às vezes, na maioria das vezes, esse sistema familiar está em desequilíbrio, né? verdade. E a criança, ela tem um olhar muito amoroso para o sistema, né? Então, ela não Isso. vai estar em sala de aula quando o sistema familiar dela está em frangalhos. O olhar dela é sempre para o sistema, né? E muitas coisas, a gente vai falar sobre isso, né, mais adiante. Então, muitas problemáticas que os alunos apresentam é justamente por estar olhando para essa dificuldade do sistema. Às vezes, um TDAH, às vezes, um pronunciamento de autismo, às vezes, uma dificuldade mesmo, uma dislexia, né? Todas essas sintomatologias, muitas vezes, não são problemática da escola, mas são um olhar amoroso que a criança está fazendo em relação ao sistema familiar. Acho que você vê muito isso, né, professora Jéssica? Isso, com certeza. É uma extensão dele, né? Então, ele está ali representando a família toda. Os pais, os tios, Exatamente. os avós, Exatamente. né? Que
Assim, na minha sala, principalmente esse ano, eu tenho muitos alunos que moram com os avós, ou então com o Olha, pai e os avós, sabe? Conta-se algumas famílias, modelos familiares, pai, mãe, filhos. Mas a maioria, ou é o pai e os avós, ou então a mãe e os avós. Um ou outro com tios, né? Sem contar aquelas crianças que estão do lar de adoção. Então, é toda uma extensão familiar, é todo um sistema, né? E o professor, ele tem que observar isso. Ele tem que valorizar isso daí. Porque senão não acontece a aprendizagem. Não acontece isso mesmo. a educação sistematizada, né? É nesse É verdade. sentido. O legal é que a professora Jessie, ela já conhece um pouquinho de constelação, né? Já passou por sessões de constelações e provavelmente, eu estou falando isso por mim, provavelmente assim, a visão que ela tem em relação à educação deve ter mudado um pouquinho, né? Acredito eu, né, da professora Jessie? É, com certeza. É porque. Mas, de qualquer forma, Pode já falar. interrompendo você, assim, só para a gente poder contextualizar, né? Então, eu estava falando antes sobre Bert Hellinger, que desenvolveu a constelação como a gente pratica hoje, e ele vai falar o seguinte, que uma lei, né, uma regra, um como fazer em relação aos relacionamentos, é a lei do pertencimento. Todo mundo deseja pertencer. Né? E é importante que a gente olhe para isso com um olhar cuidadoso, porque o aluno, como eu já falei, ele faz parte de um sistema familiar e ele deseja participar desse sistema, como nós desejamos participar do nosso sistema. Né? Então, Isso. uma das grandes problemáticas é que, infelizmente, né, por conta talvez de uma assim, desinformação, alguns professores querem tomar o lugar dos pais, né? Querem assumir para si a responsabilidade em relação aos alunos, como se fossem filhos. Só que esse aluno já tem um pai e já tem uma mãe. Mesmo que, como eu falei, a realidade do pai seja uma, a realidade da mãe seja outra. Mas ele já tem, ele já pertence ao sistema. E quando o professor, talvez na melhor das intenções, quer assumir o papel de pai ou de mãe daquele aluno, ele está provocando uma desordem maior ainda no sistema. Né? É importante observar, e por isso que a educação sistêmica vai trazer luz, é que nós temos papéis definidos nesse jogo. E o professor é só o professor. Mas é só o professor, não é sentido que ele é um professorzinho, não isso. Não, não. Professor, só professor. Assim como o pai é só o pai. Né? Tem, tem uma professora, uma educadora sistêmica, que fala o seguinte: imagine a seguinte situação. Você leva o seu filho para a escola, né? Chegando na escola, você entrega o seu filho, logicamente, né, para esse professor. O que você quer encontrar na escola? Um professor ou um outro pai? Verdade. Né? Verdade. Então, quando você leva o seu filho para a escola, você quer que a escola proporcione um professor para o seu filho. E não que ele seja pai, Isso. não que ele seja. Né? Muitos conflitos nascem daí. E a gente tem muitos professores que adoecem. Isso é muito sério. Muitos professores adoecem porque eles trazem para si a carga emocional, os desequilíbrios sistêmicos, né, do plano familiar do aluno. E aí estou falando de um aluno, mas um professor geralmente cuida, né, de Nossa, trocentos alunos. verdade. 30, Olha a mais ou carga menos. emocional do professor. Né? Verdade. Não, e assim, são mais ou menos 30 alunos, né? Então, é verdade essa questão. Nós temos que ser profissionais, né? Como o médico. Você está doente, você vai ser tratado, você vai receber a medicação, vai receber a terapia, né? Ele não vai agir como um pai,
Eu penso assim, né? Não vai falar, olha, tal, não, não vai. Ele vai ser profissional, ele vai fazer o que o curso dele o formou, né? Qual é a dimensão da formação acadêmica dele. E o professor, ele tem que seguir nesse sentido também. Nós temos que ser profissionais. O que nós temos que fazer na escola? É promover a educação sistematizada, né? Promover a socialização, certo? Temos que ter nossos laços afetivos com os nossos alunos? Sim, com certeza. Nós somos humanos, mas que esses laços afetivos não interfiram em todo esse sistema, em todo esse conjunto de pessoas representativas que vão estar dentro da sala de aula, né? Porque, como se diz, na educação sistêmica, você não pode olhar só o aluno. Ali está o aluno, o pai, a mãe, os irmãos, os tios, tal, toda a cadeia sistêmica, né? Então, mas nós temos que ter esse olhar clínico também, como se fosse o médico, como ele atua, como se fosse o farmacêutico, o engenheiro, né? Então, nós somos profissionais. Então, nós temos que fazer o que a formação acadêmica nos incoube, que é justamente promover a educação sistematizada, né? E, com certeza, tratar nosso aluno com todo carinho, com todo amor, mas nesse sentido, porque e tentar acolher, né, essas situações do ponto de vista de que o que acontece com ele ali, talvez não seja apenas ele, seja o reflexo do pai, o reflexo da mãe, né, certo? Então, esse acolhimento, esse laço que a gente tem que criar com o aluno é nesse sentido. E não assim, e não, como se diz, excluir. Eu não dou Exatamente. certo com ele, porque ele é assim, por exemplo, pode ser um autista, pode ter uma outra deficiência. Não, ele é assim, ele como se diz, muito bagunceiro, conversa demais, perturba, tal, com isso, aquilo. Você está excluindo ele. Porque ele ali, ele está Exatamente. representando uma situação, né? Então, Exatamente. né? Então nós E temos quando que. você dá respeito a isso, né? Isso que é legal. Quando você dá respeito, o importante é isso. O professor ele tem uma autoridade, ele tem uma bagagem intelectual, ele tem um estudo e ele está ali justamente para ensinar. Então tem aquele jargão que professor não educa, professor ensina. Quem Isso. educa é a família, né? É. Deveria ser, é uma regra, né? Mas hoje em dia, Isso. infelizmente, estão depositando na carga da escola a educação e o ensino. É, E eu acho que é uma coisa que realmente acaba não dando muito certo, né? é, Porque o professor já está sobrecarregado em ensinar, aí vai cair sobre ele também a carga de educar, que é uma outra instância. A isso. educação ela se dá no âmbito familiar, né? Porque a criança ela aprende através do exemplo, através da prática, através do hábito, né? Isso é educação. Ensino é você ver aquela disciplina e tentar internalizar aquele conteúdo. É uma Isso. instância totalmente diferente. É Mas é verdade. importante que o professor tenha respeito por esse aluno, né? E a outra lei que, no caso, o Bert vai falar, né? A primeira é o pertencimento, todos pertencem, né? Todos nós pertencemos a um sistema, né? E as crianças também pertencem, né? As crianças têm um pai, têm uma mãe, esse pai tem um pai, tem uma mãe, assim por diante. Todo o sistema familiar vem junto. Mas o Bert vai falar de uma outra lei, que é a lei da ordem ou da hierarquia, ou seja, aquele que chega antes, ele tem primazia sobre aquele que chega depois. Então, um exemplo muito comum para a gente entender isso é: você compra um ingresso para o cinema. Se você é o primeiro a comprar, você pode escolher qualquer lugar, né? É isso. Mas se você deixa por último, você só vai comprar aquilo que sobra, né? Então você não pode querer comprar o último ingresso e querer sentar ali na janelinha, querer, né? Não tem Com como. certeza. A pessoa que chega antes, ela tem primazia. E aí é importante o olhar do professor. Antes de chegar até o professor,
a criança já vem com o sistema. Então, antes do sistema escolar, nós temos o sistema familiar. O sistema familiar vem antes do professor. Então, o professor tem autoridade. Mas para o aluno, o sistema familiar é muito mais importante. Muito mais importante. Mas quando o professor dá lugar para isso no seu coração, respeitando aquele aluno, e mais do que isso, respeitando o pai e a mãe daquele aluno do jeito como elas são, aí a criança pode acalmar o seu coração e receber aquele conteúdo do professor de maneira assim tão graciosa. E faz uma diferença danada, pessoal, quando você não respeita o pai e quando você não respeita a mãe. Né? Verdade. O professor tem um olhar clínico, ele sabe, né? Obviamente ele é preparado para olhar para as deficiências, né? Mas ao fazer um julgamento, não, aquela mãe está sendo, né, tá sendo irresponsável, aquele pai está sendo ausente. Pois Quando, é. quando o professor faz esse julgamento, ele está, na verdade, dizendo intimamente para o aluno: seu pai não serve, a sua mãe não serve para você. Está excluindo. Está excluindo. E o aluno nunca vai admitir isso. Né? É o pai dele, é a mãe dele, do jeito como são. E eles chegaram antes do professor. Na linha sucessória, o professor é o último. É isso Né? mesmo. Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos, e o professor é, como você falou, aquele auxiliar. Né? Ele Isso. não é mais. É importante que os professores tenham essa visão para poder acalmar o coração do aluno. Isso. O aluno só vai respeitar o pai, o professor, quando o professor respeitar o pai e a mãe do aluno. Olha que coisa louca, né? É verdade. Isso, tenho tido algumas experiências esse ano, né, no contato com os pais, muito interessantes, porque tendo essa visão, a gente consegue ultrapassar vários desafios, né, que o próprio sistema de ensino remoto gera, né, como eu falei anteriormente, a questão do contato. Então, conhecendo as mães, eu tenho uma mãe, por exemplo, que ela trabalha o dia todo, né? No comecinho do ano ela disse para mim, disse, professora, se a senhora não se importar, em torno das 18 horas eu vou estar colocando as atividades do meu filho, porque é a hora que eu vou estar chegando em casa e vou poder acompanhá-lo. Eu falei, sim, sem problema nenhum. E assim, eu tenho e outras situações também de mães que as crianças não dão um bom dia, né? Que eu trabalho de manhã. E aí eu falo assim, o que aconteceu? Ô, professora, eu estou fazendo um curso agora, esses 15 dias, né? Então, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo as atividades com a fulana e eu vou passar para a senhora no final de semana. Eu falei, tudo bem. Tem alguns colegas que não aceitam. Falam, bem assim, a hora não é de manhã, então tem que mandar de manhã só. Daí eu vejo assim, olha, nós não estamos no nosso lugar. Nós estamos entrando na casa dos alunos. Então eu vejo assim, nós temos que aceitar a condição que ele tem. Se ele vai participar da aula dessa forma, é dessa forma que a gente tem que aceitar. Né? Porque nós não estamos no modelo oficial, nós estamos em um outro modelo. Então, eu acho que, entre aspas, assim, as leis, elas quebram um pouco, né? Então, nós temos que nos adaptar a essa situação. E eu vejo assim, conversando de perto, né, com os pais, com o pai, com a mãe, com os avós, eu vejo que eu tenho mais proximidade com meus alunos. Então, assim, apesar de não ter o contato com todos eles, eu tenho em torno de 30 alunos, dos 30, eu tenho 10 que participam muito das aulas. E são assim, são os pais que entraram em contato conosco, né? Ficaram mais abertos, compreenderam essa situação. Também não sei por quê,
a situação dos outros pais, né? Então, eu também tenho que entender isso. Eu entendo isso, Sim. né? Mas, assim, esses com os quais a gente entra em contato, o relacionamento está excelente, porque a gente acaba entendendo o que está acontecendo, a gente entra na vida deles, a gente entra no cotidiano deles. E entra com respeito, né? Isso que é Isso, importante. sabe? E assim, entendendo o momento, o tempo de cada um, né? Então, até a questão de exercício mesmo, é muito interessante isso. Eu costumo colocar as atividades para eles copiarem no caderno com os slides a partir de 10 horas, 10h15. Por quê? Porque cada um vai ter seu tempinho para copiar no caderno, estão aprendendo a copiar. Então, eu falo assim: olha, na medida que vocês forem terminando, vocês passam a foto para mim, não tem problema, né? Porque aí eu dou o quê? Dou o resto do dia inteiro para eles fazerem, né? Vai lá, faz o almoço, continua, porque está ali, ninguém vai tirar o material do grupo, né? A gente trabalha com WhatsApp, então o material está ali. Nossa, é bem precário, não tem Classroom, não tem Meet, como no Instituto Federal, mas o WhatsApp está funcionando. Então, assim, Graças a Deus, graças a tecnologia, né? Deus. Então, a gente vai entendendo, compreendendo o tempo da criança, né? Isso é muito E importante. Muito os importante pais mesmo. falam assim, professora, mas falta 10 minutos para acabar a aula, nós não terminamos. Assim, não, pode se aquietar, faz uma pausa com ele, que a mãozinha vai estar cansada mesmo. Depois continua, tá ali no grupo, tá registrado, faz no tempo dele. E aí eu vejo que Isso tem as produções, eles fazem muito bem feito, colorido, com aquela vivacidade, aquela alegria de criança, né? isso é legal o que você diz, porque a criança percebe quando o professor respeita os pais. Tá? Isso. Faz uma diferença danada. O grande boom da educação sistema, da pedagogia sistêmica, é muito recente. E um dos grandes incentivadores é o Décio e a Vilma, do IDESM, né? Que eles são consteladores, então eles estão promovendo realmente, essa retomada, vamos dizer assim, do olhar para o aluno. Né? E uma grande sacada que o Décio teve foi o seguinte: a gente não precisa que os professores sejam consteladores, né? Porque uma preparação para a constelação ela demora em torno de 18 meses a 2 anos. Então, seria praticamente inviável, né? Você transformar os. Seria ótimo, excelente, É, mas é praticamente inviável você transformar todos os professores em consteladores. Mas ele teve uma sacada brilhante. Fala, eu não preciso que os professores sejam consteladores, mas é muito interessante que eles percebam que existem leis, né? Então os princípios sistêmicos eles são passados. Então é muito tranquilo, então, quando a gente mostra para os professores que existem alguns princípios que são interessantes serem observados. é, E isso causa uma transformação assim imensa. E nós temos casos variados de relatos mesmo de transformação desse olhar e da relação professor-aluno. Tem vários casos interessantes. A gente pode citar aqui, por exemplo, né? Certa vez, né, a professora estava fazendo a chamada e tinha uma aluna que não respondia a chamada. Né? Então ela ia, tal, presente, tal. E a professora, que já tinha essa visão sistêmica, foi lá, né, olhando para ela, assim, bem no mesmo nível, com bastante calma, perguntou, mas vamos chamar ela de Maria, mas Maria, você é surda? Né? Você é muda? Né? Né? Com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, perguntou, mas você tem alguma dificuldade? Ela não falou nada, a aluna não falou nada. Mas os coleguinhas que já sabiam a história falou: olha, professora, ela não é muda, mas a mãe dela é muda. Aí a ah, professora, olha o respeito, a honra, olha, né? Então a professora, com essa visão sistêmica que ela tem, ela pausadamente olha para a aluna e fala: olha, a sua mãe tem essa dificuldade, mas você não tem. Aqui você pode falar. E eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar muito feliz se aqui você puder desenvolver as suas atividades normais.
sua mãe vai ficar muito feliz se aqui você conseguir ir além do que ela já foi. Então, veja a diferença de você olhar para o aluno e perceber que atrás dele tem um sistema, tem uma realidade, mas Isso. que isso não é impeditivo para que ele se integre. É E aí, a verdade. partir desse dia, a aluna respondeu, começou a responder a chamada, começou a se integrar, Olha, né? Porque ela estava honrando a dificuldade da mãe. Como a mãe não podia falar, em honra à mãe, em amor à mãe, ela também não queria falar. olha. A gente observa isso assim, em vários e vários e vários casos. Tem outro caso muito interessante também, que um certo aluno estava indo bem, e de repente começou a ficar para trás. O rendimento dele não estava bem, ele não estava acompanhando a matéria. E aí a professora também, com olhar sistêmico, ela vai lá no nível do aluno. É importante que a gente olhe para o aluno no mesmo nível, a gente não olhe de cima para baixo. É. Né? Hum, Sempre no nível. Pensa, o que está acontecendo? Né? Ah, pois é, porque meu pai foi preso. Aí, seu pai foi preso, mas ele continua sendo seu pai. é Isso verdade. nunca vai mudar. Né? Ele talvez não tenha a possibilidade agora de se movimentar, mas você está aqui. E eu respeito o seu pai. Então, isso muda de maneira assim, muito significativa para o aluno, É. quando ele pode olhar qualquer que seja a situação, deficiência, prisão, alcoolismo, qualquer que seja a realidade dos pais, mas que ele possa olhar com amor e percebendo que o professor, que é a autoridade ali, também olha com respeito para essa família. Né? É o que Verdade. você falou, quando você dá lugar, quando você dá voz, né, para essa família chega também muito bem Chega. representando um aluno. Isso. A receptividade é muito grande. Muito, A muito gente grande, vê muito a grande. diferença na produtividade dessas crianças. É verdade. E é muito interessante, por exemplo, no caso de autismo ou mesmo de déficit de TDAH, né, déficit de aprendizado, né, que as crianças, né, principalmente as crianças pequenas, elas olham para os ausentes, para os excluídos, para aqueles que não foram vistos. E muitas vezes, para ela, é muito mais importante olhar de repente para aquele irmão que não pôde nascer, para aquele tio que está excluído, do que olhar para o professor. O sistema familiar é muito mais importante do que o sistema escolar. O aluno, a criança, ela vai ter um respeito muito, um olhar muito maior para a família. Se a família não está bem, ela não vai conseguir ter uma produtividade, uma eficiência, um rendimento na escola. Né? Né? É verdade, sim. E a gente tem tido essas experiências e podemos verificar mesmo, que é bem é nesse sentido. Se você tem esse contato, se acolhe esse pai, essa mãe, tem esse respeito, o aluno vai traduzir aquilo nas atividades, no conhecimento, na aprendizagem dele. Muda totalmente. Tem um exemplo assim muito significativo, muito caro. É assim, muito recentemente nós tivemos um congresso de educação sistêmica, né? Então Isso, foram vários professores, vários educadores que lidam com a educação sistêmica e trouxeram, né, o seu relato, o seu testemunho. Então são vários casos mesmo de mudança de paradigma. Mas tem um caso que é muito significativo, por isso que eu vou resolver contar aqui para vocês, que é a seguinte situação. Então, a educadora da pré-escola, da creche, né, ela foi avisada pela diretora, olha, amanhã vai chegar uma aluna, né, ela tem 1 ano de idade, mas ela já tem o laudo de autismo. Ela tem um certo probleminha, então a gente vai recebê-la. Então a creche estava se preparando para receber essa aluna. Né? E a educadora, que já tinha essa visão sistêmica, era uma educadora sistêmica, olhou, mas 1 ano não é suficiente para você ter um laudo de autismo. O autismo ele leva um tempo até você consolidar o diagnóstico. é verdade. Né? Mas tudo bem, vamos ver o que está acontecendo.
No dia seguinte, chega a criança, a mãe trouxe a criança, uma menininha de 1 ano. E a mãe, com aquele olhar exausto mesmo, entregou a filha para a professora, falou, olha, ela chora o dia inteiro, 24 horas por dia. Eu não sei há quanto tempo eu não consigo ter 5 horas de sono, 5 minutos de sono. Olha. Ela é irritadiça, ela não come, todos aqueles relatos mesmo em relação àquele autismo mais grave. E a educadora olhando para aquela criança, mas como autismo, né? Mas tudo bem, a gente acolhe, né? O educador de sistema acolhe como é, né? A gente não fica questionando. Mas essa educadora, essa professora, ao entrar em contato, né, com a criança, ela percebeu que a criança realmente chorava muito, gritava, como se ela gritasse por alguém, né? Hum. E como ela já tinha um conhecimento sistêmico, na verdade, essa educadora, ela é consteladora, mas independente disso, se você tem uma noção de princípio sistêmico, você amplia muito a sua visão. Então, ela em contato com aquela criança que realmente não parava de chorar. Ela percebeu intimamente, né, captando esse campo de informação da criança, que essa criança estava clamando por alguma coisa, reclamando a presença de alguém, né? E aí fez o que tinha que fazer, realmente. Era uma sexta-feira, né? A criança foi recepcionada uma sexta-feira, foi lá, deu banho, colocou para dormir, mas a criança realmente toda, né? Mas ela percebendo esse clamor, ela disse bem baixinho no ouvido da criança: olha, tudo bem, eu estou percebendo que você está clamando por alguém. Quando a sua mãe vier, eu vou falar com ela. Você pode descansar. E olha que a criança ouviu aquilo. Olha que legal, que é muito assim, é muito, vou colocar a palavra mágica, não é a palavra mais acertada, mas é Isso, muito mas mágico, né? Então, quando a criança ouviu aquela palavra, ouviu que ela estava sendo ouvida e que aquilo que ela estava clamando poderia ser solucionado, ela acalmou e ela conseguiu dormir. E ó, dormiu a tarde toda. A hora que a mãe chegou, já começou a procurar, né, pelo som do choro, onde é que estava a criança, e ninguém estava chorando. Ela passou pela sala da professora e a filha dela estava dormindo tranquilamente. E ela levou um susto, falou: nossa, dormiu, você conseguiu, o que você fez? Né? Falou para o professor: o que você uhum, fez? E a educadora sistêmica falou: preciso conversar com a senhora, quero né, pegar alguns detalhes. Também quero conversar com você, porque assim, é um milagre isso aí. Ela nunca tinha dormido tanto, né? E a educadora perguntou, mas assim, olha, trazendo um pouquinho, né, à luz do conhecimento, como é que foi a gestação? Como é que foi, né, a vinda dela para cá? Como que aconteceu? Aí então a mãe começa a relatar. Fala, olha, essa, essa minha filha, na verdade, é a quinta filha, né? Eu ah, tive uma gestação de gêmeos, a primeira gestação de gêmeos, mas chegou no 7º mês, uma criança faleceu, só ficou uma. Essa sobreviveu e é a irmã mais velha dela. Logo depois eu engravidei de novo, mas não vingou também. Então teve mais um irmãozinho que não nasceu, né? Na próxima eu tive, que é o irmão um pouquinho mais velho que ela, e por último ela veio. Então tem toda essa sintomatologia, né? hum, Aí o educador entendeu. Então o mistério está resolvido. Para quem que ela está chamando? Ela está reclamando a presença desses irmãos que não tiveram oportunidade de nascer. olha só. E a mãe, assim, sem saber de nada, mas como que isso é possível? Ah, onde que está escrito essas coisas que a gente não sabe disso? Aí a educadora, com tanta maestria, explicou, olha, assim, todos pertencem, mesmo aqueles que eventualmente não conseguiram nascer, eles também Nasceu. fazem parte do sistema. E as crianças, elas têm um amor muito grande por todos os elementos do sistema. Então, essa sua filha, ela olha para o sistema e ela percebe que essas pessoas não estão sendo vistas. E ela reclama, está reclamando que essas crianças não estão sendo vistas. Então, eu vou passar um exercício bem simples para você, né? Independente da sua religião, você pode fazer esse exercício. Você faz. Se você tiver uma religião, ótimo, mas se não tiver também,
não faz tanta diferença. O importante é assim, é o amor que você vai devotar. Então, se você tiver uma religião, no momento que você estiver fazendo a sua prece, você vai fazer o seguinte: vai colocar o nome de cada um desses filhos, porque são filhos. Né? Em constelação, a gente não chama de aborto, a gente chama de crianças que não nasceram. Né? Não existe aborto, existem crianças que não nasceram. Então você vai colocar, no momento que você fizer prece, pode ser à noite, ou na hora que você acordar, você vai chamar o nome de cada um desses filhos, tanto aqueles que nasceram, quanto aqueles que nasceram. Vai chamar no seu coração e dizer: todos vocês pertencem, todos vocês são os meus filhos, todos vocês fazem. Então era uma sexta-feira, depois desse truquezinho sistêmico, né? A mãe foi para casa, passou o final de semana, tal. Aí na segunda-feira, a chega. professora estava, chega a menininha andando, Oh, sorrindo, que fofa. procurando o lugar dela, Olha. procurando os amigos. Isso porque ela já tinha o laudo de autismo. Então, a ênfase é justamente essa, você olhar diferente para a coisa. Você perceber que essa criança, ela está olhando para o sistema familiar. E quando você dá lugar, quando o professor dá respeito, acalma o sistema. Essa história é muito significativa, eu realmente fiquei muito emocionado quando eu ouvi, mas é um exemplo assim, muito claro de como, assim, quando o professor muda um pouquinho só a visão em relação aos sistemas, ele produz assim, mudanças significativas. Então, uma criança que estaria condenada a começar a tomar remédios e remédios e remédios para se ter calma, né? Só uma mudança de olhar, De ela atitude. saiu do estigma do autismo e passou a ser uma criança como ela sempre foi, uma criança. Normal. A mudança de olhar do professor produz mudanças significativas sobre os alunos. É Verdade. muito lindo essa história. É muito lindo. Muito bom. A gente está falando de crianças, mas assim, em regra geral, todos os alunos fazem isso, né? Porque todos os alunos também. Nós trazemos nosso sistema familiar conosco, aonde quer que a gente vá, né? Mas Verdade. na escola se concentra, né, um número maior de alunos, então o Situações. sistema fica muito pululando, né? Mas os adolescentes também passam por isso. Os adolescentes, eles também têm um olhar para o sistema. E a adolescência é aquela fase da construção mesmo do ego pessoal. Então entra um choque, né? Às vezes a criança está brigando com o sistema familiar e ela traz essa briga para a escola também, né? É, esse que é o negócio. Aí eles pegam o estigma de adolescentes que aborrecem e tal. Mas não, na verdade é essa situação mesmo. Tem que olhar, assim, ver o que é que está acontecendo no sistema familiar. É muito É profundo isso. importante, é importante dar lugar, né, ao pai e à mãe, em qualquer lugar, e especialmente na escola, especialmente na escola. Verdade. Como eu havia já falado ano passado, a escola, ela é esse núcleo que ele recebe tudo da sociedade. Então, é a representação de toda a sociedade, é a escola, né? Então, por isso a gente percebe mais situações lá, né? A gente tem mais esse contato, mais essa realidade. É a sociedade que está ali. É verdade. E aí Micro-representações. você toca numa coisa muito interessante, lógico, que a gente está falando aqui do aluno, está falando do pai do aluno, mas aí tem o professor, né, que é outra peça-chave aí, e também, além do professor, tem a coordenação, tem a diretoria, São tem isso. geralmente, né,
se for uma rede de ensino pública, nós temos aí o secretário De municipal da educação, é. educação, aí nós temos o prefeito. Então, existe uma ordem também por trás disso, né? E que geralmente a gente não vê, né? A gente não costuma ver o ambiente todo. A gente fica, basicamente, infelizmente, a visão é só no problema, Isso. né? Aquela situação fática que está acontecendo ali, mas ela não percebe os intrinsecamentos, os emaranhamentos em relação às outras dinâmicas. E o professor, por exemplo, ele também tem as suas questões, ele também tem as suas dificuldades, né? Provavelmente o professor também, talvez um professor nunca tenha ganhado o abraço do pai, o abraço da mãe, e isso vai o quê? Vai vai se refletir lá na escola, lá no aluno, né? Então, é muito importante também olhar para essa figura, porque quando a gente fala assim, o professor é só o professor, mas o professor também é um mundo, né? O professor também traz essa dinâmica. E muitas vezes, nesse olhar, quando a dificuldade do professor, o professor tem dificuldade de olhar para questões do aluno, provavelmente porque são questões do professor também. Tá? Verdade. E a gente Tem que, precisa olhar para isso. isso. A gente Tem que olhar precisa para olhar para isso. todos esses. Para Nós temos todos um esses sistema, atores. né? Sim, vários sistemas, Com né? certeza. Cada hora permeando um ou outro, né? Esses múltiplos olhares, eles têm que ser acolhidos, têm que Tem que ser pertencer. acolhido, tem que ser visto, né? Até porque também a gente vai extrapolando essas concepções. Sim, o professor também tem as suas dificuldades, né? Mas aí, e o diretor? O diretor também é gente, né? Com certeza. Oh, Também, às vezes, o diretor tem dificuldade, por exemplo, quando é assuntos de controle, de direção. Olha, até um oxímoro, né? Mas, às vezes, o diretor ele não tem experiência, vamos dizer assim, em comando, em dar ordens, em receber ordens, né? Então, a dificuldade do diretor também se reflete na dificuldade do professor e, consequentemente, se reflete na dificuldade do aluno. né? É importante que nós tenhamos essa visão abrangente. São seres humanos ocupando postos diferentes, mas com todas as suas dificuldades, né? Com certeza, porque não é porque está no cargo de direção ou de coordenação que não deixam de ser pessoas, né? A gente tem Isso. que observar esses sistemas também. Esse sistema também. E existe uma dificuldade, às vezes existem dificuldades, né? Como você estava me relatando anteriormente, entre o professor e a direção. Mas muitas vezes é uma dificuldade lá para cá também, né? Talvez o diretor, a diretora, tenha essa dificuldade em olhar para os professores como iguais ou Isso, como, né, precisam de receber determinadas instruções. Porque também o diretor é uma peça, ele obedece ordens do secretário de educação, que isso, obedece ordens, às vezes ideológicas, às vezes políticas do prefeito, que está subordinado, por exemplo, a uma diretriz da educação, né? é, Então, existem limitações nessas atuações, mas em cada posto, em cada situação, existe um ser humano, em todas as suas dimensões, né? isso. É isso que propõe, né? A educação sistêmica propõe isso, olhar para todos, Então, todos pertencem, né? Todos são seres humanos, né? A professora Nara Estrela, ela fala o seguinte, ó, estou ler aqui, a grandeza do professor está quando ele ocupa o seu lugar, nem mais e nem menos, quando ele ocupa o seu lugar, né? o lugar certo. E é muito importante essa metáfora que eu coloquei, quando você deixa o seu filho na escola, você quer que o professor seja o professor, não que ele seja o pai, não que ele seja a mãe,
ou padrasto ou madrasto, não. Essa função já existe no sistema. É Né? isso. Ele quer que o profissional exerça a sua função. E essa pandemia também, ela nos traz assim bastante aprendizado, né? Existe o relato de uma mãe, né? Porque na pandemia agora os pais, né, as mães, geralmente são as mães que fazem isso, pesquisaram também, ensinaram os seus filhos, né? Então, Acompanhar atividade que não era realizada de maneira costumeira, né? é Os isso, pais que já faziam isso continuaram fazendo, é né? isso. Mas os pais que nunca fizeram apanharam bastante. Né? Eu Verdade. tenho um relato de uma mãe do aluno, né, que começou a acompanhar, né, para fazer atividade, né, ajudar o filho, não a fazer a atividade do filho, né? Ajudar, acompanhar a atividade do filho. E aí chega uma hora que ela ficou desesperada, porque ela não sabia o que fazer, né? E começou a ficar em pânico mesmo, Ah, porque não é o lugar dela. é isso. Então, mas como ela já tinha uma visão sistêmica, ela respirou e falou: olha, aqui eu só sou a mãe. Verdade. A professora é outra pessoa. E É, aí, nesse insight, ela então pôde trazer o grande respeito mesmo pela função do professor. É uma função magistral mesmo, é uma função super importante. com Né? certeza. E não cabe, da mesma forma que não cabe ao professor tomar o lugar do pai e da mãe, também não cabe ao pai e à mãe tomar o lugar do professor. São funções distantes, diferentes, né? Diferentes. Mas quando ela pôde experimentar essa função do professor, ela realmente agradeceu a Deus que tem uma pessoa capacitada para fazer isso. E ela, aí, imediatamente, ela parou de reclamar dos professores, das atividades. Né? Sim. Eu Quando cada tenho, um coloca no seu lugar, fica é, mais fácil. eu tenho algumas mães que falam assim, professor, olha, eu tenho que. Elas são religiosas, né? Professor, eu tenho que agradecer a Deus porque existe a professora, porque olha, se fosse por nós, o negócio estava perdido. Mas porque cada um está num lugar, cada um tem que estar na sua função, né? Função, exatamente. Ai, E é ai. muito importante isso. É justamente assim, quando a gente ocupa o nosso lugar, nós temos a força daqui. É Quando a gente sai do nosso lugar, a gente verdade. geralmente, além de trazer a carga do outro, traz também toda a dificuldade para o nosso sistema. Né? Como eu falei para vocês, a gente tem exemplos assim próximos e claros, né? Quando o professor se arroga, é uma arrogância isso, infelizmente, é uma arrogância. Quando o professor se arroga no direito de querer ser o pai e a mãe da criança, ele está trazendo para si, logicamente, todas as cargas emocionais, psíquicas, físicas, etc. e tal, É, do aluno para si. E é um problema também, porque, né, quando a gente alivia o outro, a gente deixa de dar a oportunidade do outro crescer. é, Né? Uma pergunta que eu sempre faço: se a mãe ou o pai faz a atividade do aluno, como é que você vai esperar que o aluno cresça e aprenda? Né? verdade. Porque o papel do pai, é importante falar isso, o papel do pai, o papel da mãe, não é fazer, né, as tarefas dos filhos, é ajudar, é dar suporte. É Mas existem mães, existem pais que naquele amor incondicional, né, vai lá e verdade. porque quer ver o filho passar, mas está roubando do filho a oportunidade de crescer. Né? É, Isso vai ser cobrado mais tarde. Né? vai. Ai, Muito bem. Bom, nós é estamos finalizando a nossa live. É um prazer, nosso inenarrável mesmo, né, contar com uma professora assim, tão gabaritada, né? Eu, oh, graças a Deus, tenho contato com várias professoras, eu tenho vários amigos que são professores.
Eu, eventualmente, sou professor, não sou professor direto, mas eventualmente sou professor, e gosto bastante, né? Então, a gente tem contato com esse mundo. E essa pandemia trouxe realmente para a vista, né, o Isso, concreto, as dificuldades de cada um. com Né? certeza. Nós tivemos que nos reinventar, né? Isso. O que estava E pelo, camuflado tornou a luz. verdade, né? E pelo jeito ainda vai continuar um tempinho até que se consiga, Vai, né, equalizar toda essa situação, né? isso. Durante o tempo vão ter que conviver com isso e a gente vai aprendendo, né? Porque o mundo não é dos fortes, né? O mundo são daqueles que se adaptam, Se né? adaptam, com Se adaptam, certeza. né? Ah, o que Darwin propõe não é uma evolução, mas é uma adaptação. É a Isso. teoria da adaptação. Nós somos o que somos hoje porque nós conseguimos nos adaptar Verdade. melhor do que os outros animais. Então a gente se adapta, com certeza. Né? É uma força intrínseca do ser Isso. humano se adaptar. A gente vai passar por essa, com certeza. Vai sim. Já estamos passando e vamos daqui a um tempo olhar para trás e vermos como que a gente conseguiu. Quem sabe até dar risada. Né? É, Quem sabe até dar uma quem risada. sabe. Né? Mas Esse eu universo, tenho então, a pode falar. agradecer, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar participando desse bate-papo com vocês. Então, é sempre um prazer imenso mesmo ter contato, né, com pessoas assim como você que estão ali na linha de frente. E mais do que isso, que a gente percebe claramente, eu particularmente percebo claramente assim, esse amor mesmo pela profissão, né? É, Porque, infelizmente, existem profissionais que estão mais pelo dinheiro, pela posição, né? De status, né? Mas existem profissionais que realmente abraçam a profissão com amor, com dedicação, com carinho, que sabem ocupar o seu lugar. Né? Então, esse eu vejo em você, uma pessoa assim que faz isso, e faz isso com maestria. Também temos outros exemplos grandes de professores que se dedicam, né, de maneira muito, muito graciosa, né? São exemplos luminares mesmo, né, para a gente. Eu fico muito agradecido, primeiro, por você ter acolhido, né, o convite e ter ah, participado dessa live, uma live que vai ficar aqui no Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube, que pode ser acessado a qualquer tempo, né? E o convite que eu faço para vocês que estão ouvindo é que deem uma olhada na educação sistêmica, né, nos princípios da constelação, para que a gente possa ampliar mesmo esse universo, para que a gente possa mudar o nosso jeito de olhar para os nossos alunos. Né? tá certo. Muito obrigado, então, professora Jéssica. Assim, um abraço muito carinhoso no coração. E quando tiver Obrigada. oportunidade, se estiver presencialmente, né, vamos, né, continuar Então, nossa conversa. tá certo. Eu agradeço vocês, uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Aqui então a gente vai encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. Então, pessoal, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois eu vou passar para o meu canal do YouTube. E lá no YouTube vocês têm outros materiais, outros vídeos, sempre com enfoque da constelação familiar. É importante também que a gente se paute nesse movimento de olhar para os nossos alunos, para os nossos professores, para os nossos pais, com um olhar diferente, com um olhar de respeito, com um olhar de admiração, e cada um ocupando o seu lugar. Né? Professor é professor, pai é pai, diretor é diretor. Cada um ocupa a sua função com maestria, e aí a gente vai levando com maestria, com magistralidade, a educação. Muito obrigado a todos e a gente encerra por aqui. Muito obrigado.